Eu quero ler o versículo que o apóstolo Paulo mostra para a igreja quando ele escreveu sobre Páscoa. Paulo não fala muito sobre a Páscoa, fala pouco. Jesus fala mais, Paulo não. Mas Paulo fala um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Paulo fala sobre Páscoa, sobre a festa judaica. Paulo também era judeu, ele era fariseu. Fariseu era uma das categorias mais veementes do judaísmo. E Paulo, conversando com a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática, preste atenção, que era uma igreja problemática, que era uma igreja cheia de pessoas que vieram do mundo, prostitutas, ex-prostitutas, sacerdotisas. Elas rapavam a cabeça, porque elas eram sacerdotisas do culto no templo das orgias, de vários deuses que eles tinham. Era uma forma de religião. Imagina, e essas mulheres convertem. Uau, amém. Eu estou sonhando com o avivamento de Deus, que vai trazer aquelas pessoas que estão no mais profundo abismo, na mais alta trevas. Elas virão para a igreja, serão homens e mulheres de Deus, lavados pelo sangue, restaurados, completamente transformados pelo poder de Deus. Estou sonhando com isso. Pode dar a melhor salva de palmas, pode dar. Amém? Você pode dizer amém? Eu recebo essa palavra. Quantos vão nos ajudar a orar por essas pessoas, trabalhar com elas, aceitá-las? Então, quando essas pessoas vieram para a igreja, como elas eram muito rejeitadas na sociedade, alijadas da sociedade, Paulo começa a pregar o evangelho, e ele vai pregando para várias classes, e até gente rica, gente muito rica, converte em Corinto, inclusive em Éfeso e outras cidades. E aí, mas converte inclusive essas pessoas que estavam numa vida de petição muito forte. E aí eles não eram judeus, eles não sabiam como celebrar a Páscoa, eles não tinham ideia o que era aquilo, eles eram pagãos. Eles eram idólatras, viviam nos templos, oferecendo incenso, sacrifício. Eles não tinham a menor ideia do que era uma festa da Páscoa. Nenhuma das festas dos judeus. Hebreus, a carta para os hebreus é diferente. Os hebreus eram cristãos hebreus, cristãos que eram judeus e se converteram. Por isso que se chama carta aos hebreus, que eram gente da aliança velha, judeus, mas que converte. Agora, Efésios, Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas, esquece, não sabiam de nada. Paulo fala uma frase, uma palavra fantástica: não é boa a vossa jactância. O que é jactância? Orgulho, arrogância. Por quê? Porque aconteceu um problema. No versículo, estamos lendo 6. Se você ler do versículo 1 ao 5, você vai perceber que aconteceu um problema de um relacionamento amoroso inconveniente dentro da igreja, que para eles, pagãos, era nada, era um namorico, uma brincadeira. Mas para a igreja, Paulo, os demais apóstolos, que a proposta era ser homens e mulheres santas, Paulo falou: epa, espera, gente, não está bom isso. Eles achavam que, fala comigo, jactância, fala orgulho. Olha para teu irmão, dê um sorriso e diga: orgulho é quando a sua opinião, quando a minha opinião choca com a opinião de Deus, e eu acho que eu estou certo.
Pode dar uma salva de palmas, forte. Todo mundo, quando pensa que é orgulho, pensa que orgulho é uma pessoa prepotente, né? Peito erguido, estufado. Não necessariamente. Não necessariamente. Orgulho é quando a minha opinião choca com a opinião da palavra de Deus e eu acho que eu estou certo. Só isso. Quantos evangelhos tem que você conhece? Evangelho, quantos? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas. Não, e se eu te falar que tem um quinto evangelho? Fala comigo. Mateus, Marcos, Lucas, João e o acho. O que é acho? É o evangelho do eu acho. Não, a Bíblia fala isso, mas eu acho. Não, peraí, a Bíblia, né? Não, mas eu acho, mas eu acho. Olha para teu irmão e diga: tira o quinto evangelho da sua Bíblia. Ele não é santificado por Deus. Amém, Jesus? Quero ouvir um amém de vocês. Tira esse evangelho aí fora, vai. Paulo fala que o fato deles acharem que a opinião deles valia mais que a palavra de Deus, Paulo chamou isso de orgulho. Paulo falou: não é bom o seu orgulho, não é boa a sua jactância. Jactância, orgulho, arrogância. Não é bom isso. Próximo versículo. Não, já está. Aí ele fala: não é boa a vossa jactância. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz o quê? Contamina, leveda a massa toda. Quem aqui gosta de fazer pão? Pastor Jerônimo é o maior padeiro que eu já vi. Pastor Jerônimo faz os pães, e pão sem fermento, pão sem trigo, de outras farinhas, para quem interessa. Eu sou cliente dos pães do Jerônimo. Para você fazer pão, se você quiser fazer muito pão, é normal que você ponha o fermento. O fermento incha a massa. O fermento dá para a massa uma grandeza que não é real. Dá para a massa uma grandeza que não é proporcional. Você põe pega um pouquinho de massa. Quando você põe o fermento, ela vai inchando, crescendo. Uma massa que você ia fazer um pão, você faz 4 pães, porque ela vai aumentando. Então o fermento vem para inchar. Fala comigo: inchar. Faz assim com a sua mão, fala: inchar. Dê um sorriso e fala: inchaço é fictício. É uma realidade que não é boa. Não é boa. O fermento é bom porque ele incha, mas o pão perde rapidinho. Se você fizer pão sem fermento, chama pão asmo, que é o pão de Moisés, que está lá no livro de Êxodo. Esse pão é sem fermento, mas também ele não perde. Você pode ficar com ele uma semana, 2 semanas, ele não bolora, é assim? Ele não perde. Já o pão com fermento, ele incha. Ele cria uma realidade que não é sustentável. Tudo aquilo que entra na nossa vida e que cresce, que faz isso, mas não é sustentável, é aparência, é fermento. E Deus não gosta de fermento. A Bíblia não apoia o fermento do ponto de vista de simbolismo, do ponto de vista de espiritualidade. Claro, o pão que o judeu comia no dia a dia tinha fermento. Só este pão que era para esta festa chamada Páscoa não tinha fermento nela. Ele era um pão bem real. O pão sem fermento, a gente fazia muito no início da igreja. Sempre ele é fininho, ele é uma casquinha, quebra assim, ó, porque ele não ganha volume. Então ele é bem levinho, é quase não sei como é que fala isso, mas hoje tem pães
tostados. Nos restaurantes árabes, a gente pede o pão e vem esse pão bem fininho, com fermento, mas similar. Pães sírio, como é que chama? Rapidez. Você é profissional, pelo que eu estou vendo aí. Está dando até o código do pão. Beleza, valeu. Bom, agora, o que eu estou querendo dizer? Que Deus, quando Deus estabeleceu a Páscoa, Ele tirou o fermento. E eu fiquei pensando, o que teve a ver a Páscoa, libertação de Israel, com o fermento? Rapidinho. Quando houve a Páscoa, o que tinha tido antes da Páscoa? Teve uma coisa muito séria antes da Páscoa. As pragas do Egito, as 10 pragas. As pragas começaram, Moisés chegou com a palavra de libertação, as pragas começaram a serem manifestadas, e foi uma praga e outra praga e outra praga, e termina tudo com a libertação, com a saída. Fala comigo, Páscoa. Mais forte. Fala, Páscoa. Passover. Pachá. Sabe o que significa isso? Sair. Essa palavra, Páscoa, só quer dizer sair, libertar, passar. Isso é Páscoa. Isso que é Páscoa. No conceito primordial, no conceito inicial, era Deus tirou eles do Egito. Tirou depois de 10 pragas, 10 demônios, 10 potestades, que foram quebradas pelo poder de Deus. Quero ouvir um amém? Quantos querem quebrar as potestades na sua vida pelo poder de Deus? Quero uma salva de palmas, diga amém, Jesus. Fala comigo, 10 pragas, mais forte, 10 pragas, 10 libertações. Olha para teu irmão e diga, quebra de maldição é libertação. Venha para os cultos de domingo da quebra de maldição. Quero ouvir um amém, amém? Por quê? Porque são demônios que estão sendo quebrados na sua vida. Cada um daquelas pragas vencia uma casta de demônio que operava no Egito e que travava a vida deles. Quantos concordam que demônios não vai operar na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, no seu relacionamento emocional, nenhuma área da sua vida? Demônios serão destruídos e colocados debaixo do seu pé. Amém? Agora, quando Deus termina as 10 pragas, Deus falou, agora é hora de sair. E Deus dá uma ordem. Projeta para mim Êxodos 12. Quero ler esse versículo do Velho Testamento. Êxodos capítulo 12, versículo 11. Êxodos 12, 11. Quero ler só esse versículo do Velho Testamento e volto para Paulo. Desta maneira comereis o cordeiro para sair, para celebrar a Páscoa. Moisés está orientando a nação de Israel como eles iam fazer naquela noite da libertação. Lombos cingidos, fala uau, mais forte, faz assim ó, olha para teu irmão e diga, para fazer quebra de maldição, você tem que estar coberto. Alguém tem que estar orando por você. Você sozinho não é suficiente. A igreja do Senhor é a sua cobertura. Quero ouvir um amém. Cubra seus lombos. Não entre na guerra contra demônios sozinho, na sua força, na sua expertise. Não. Debaixo da mão poderosa do Senhor e da oração e da proteção da igreja de Jesus. Dois, fala comigo, sandália nos pés. Por que sandália nos pés? Para você não pegar a contaminação do mundo. Você não pegar o pó da terra que contamina. Agora você foi liberto. Agora você foi salva, curado. Então você proteja seus pés. Não pisa na imundície, não pisa nos lugares que você sabe que não tem mais a ver com você. Quero ouvir um amém?
Fala, tô fora da Babilônia. Olha para teu irmão e diga, fora dos bailes funks, das drogas, dos botecos. Quero ouvir um amém, amém, amados? Fala comigo, sandália nos pés. Põe a mão assim, fala cajado na mão. Fala autoridade. Olha para teu irmão e diga, Satanás vai tentar te amedrontar. Satanás vai tentar fazer você retroceder. Satanás vai tentar fazer você temer. Diga, você tem o cajado de Deus. Espanta essa fera. Coloca esse lobo para correr na sua vida. Você tem um cajado de Deus que Deus colocou na sua mão. Você tem a palavra da fé. Você tem a autoridade em nome de Jesus. Que coisa bonita, fala comigo, cobertura, diga proteção nos pés, põe a mão assim e fala autoridade. Olha para teu irmão e diga assim, você tem futuro para sair do Egito, e Satanás não vai te derrotar, amém ou não? Deus colocou um ingrediente mais, qual é? Pressa. Uma vez eu estava pregando sobre isso, um irmão falou para mim, ô bispo, a Páscoa é a sua festa, né? Preferida. Eu falei, por causa da sexta-feira da paixão. Não, é porque é a única festa que tem que comer com pressa. E o senhor está sempre com pressa. Eu falei, legal, verdade. Por que pressa? Para sair do Egito a gente tem que ter pressa. Para sair do boteco você tem que ter pressa. Para sair da onde tem demônio você tem que ter pressa. Para sair onde o diabo está amarrando a sua vida, perturbando você, onde ele tem entrado, você tem que ter pressa. Não fique dando moleza lá, não fique de bobeira. Aquele não é seu lugar, sai daí rápido. Saia rápido desse lugar. Isso não é sua casa, não tem nada a ver com você. Isso não é seu lugar, isso não é seu habitat. Essas pessoas não são as pessoas que te amam. Se aqueles relacionamentos não são os melhores relacionamentos para você, saia fora em nome de Jesus. Pressa, pressa. Em nenhuma outra festa tem a palavra pressa. Tabernáculos eles não tinham pressa, também era uma outra festa do povo judeu. Pentecostes eles não tinham pressa, mas a Páscoa, porque eles estavam no Egito, eles tinham que sair de lá. Olha para teu irmão e diga, tenha pressa para sair do Egito. Diga, não deixa nada seu lá no Egito. Tenha pressa para sair. Quantos querem tirar seu dinheiro do Egito? Diga amém, Jesus. Quantos querem tirar suas emoções do Egito, né? Gente que apaixona por um, apaixona por outro, apaixona, o cara não é cristão, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Olha para teu irmão e diga, você é preciosa, você é precioso. Diga, nós apaixonamos por pessoas valiosas da casa de Deus. Então aqui, esse versículo, Moisés orientou como comer o cordeiro, celebrar a Páscoa. 3 coisas: cobertura e proteção. Porque vocês enfrentaram demônios. Foram 10 pragas que vocês venceram. Foram 10 pragas que vocês tomaram domínio na sua vida e que você quebrou e falou, sai fora. Quantos querem quebrar isso hoje? Diga amém, Jesus. Pega na mão do seu irmão e diga, hoje é só o esquenta. Diga, Deus vai te arrancar do domínio de qualquer uma das pragas. Diga, você vai sair do Egito com pressa, em nome de Jesus.
Deus tem pressa para tirar você do Egito. Deus tem pressa para tirar a sua vida das trevas. Deus tem pressa para tirar todas as áreas da sua vida que estão amarradas em o nome do Senhor Jesus. Você levanta a sua mão e fala: eu recebo essa palavra. Então aqui, essa é a visão de Moisés. Cobertura, proteção. Não faça guerra sozinho. Não faça. Jesus diz: tudo que ligares na terra será. Fala 2 ou mais forte. De novo. 2, 3. Tudo que ligares, não é você sozinho. Tem batalhas que sozinho você não vai vencer. Você não vai vencer. Quem está te falando isso? Experiência que eu tenho. Quantas décadas que eu e a minha esposa e o ministério estamos trabalhando no mundo espiritual, gente. Agora, cobre teus lombos. Cobre teus lombos. Põe a tua sandália para você não se contaminar, porque agora você saiu, agora você conseguiu vitória daquelas forças espirituais que avançavam, machucavam, roubavam você. E põe um cajado da palavra de Deus nas tuas mãos, porque todo agressor, todo lobo, tudo aquilo que vier contra ti, Deus te deu autoridade, você vai vencer. Você crê nisso? Você levanta o seu cajado hoje e comece a orar. Todas as igrejas nossas que estão em videoconferência hoje, que estão ligadas conosco, levante esse cajado e diga: Senhor, eu sei que o teu cajado está nas minhas mãos. Diga: e este cajado é a tua palavra com autoridade. E eu creio nessa palavra, para que todo inimigo, para que todos os lobos, para que todos os adversários que levantarem contra mim, diga, serão destruídos, quebrados, cancelados, em nome de Jesus. Vamos voltar para Paulo, 1 Coríntios 5, 6, volta lá. Então Moisés focou isso, essa era a armadura que Moisés orientou para que acontecesse a Páscoa. Paulo, como eu disse, pegou uma igreja que não sabia de nada do judaísmo, Corintos, cheia de ex-tudo, ex-doido, ex-bandido, ex-tudo. E aquele povo, eles não sabiam de nada. Então eles achavam que a opinião deles valia mais que a palavra de Deus. Ah, mas eu acho, Paulo, mas você está exagerando, porque é o 5º evangelho. O evangelho do meu penso, acho, eu quero. E aí Paulo orienta eles. Paulo fala: não é bom o vosso orgulho, a vossa jactância. Sabeis que um pouquinho de fermento incha a massa, faz a massa ter um volume que não é real. Paulo escreve isso várias vezes: não tentais ser além daquilo que você é. Fala comigo: eu não vou fazer assim, me inchar, tentar ser aquilo que eu não sou. Isso é fake. O povo de Deus não tem nada fake. O povo de Deus anda na verdade. Para que você quer ser maior do que? Quem ganha o que com isso? Ninguém ganha nada com isso. A melhor coisa é a sua humildade, sua verdade, sua honestidade. Pessoas que ficam falando vantagens, contando, aumentando, são pessoas doentes. Isso mostra uma doença interior. Isso mostra uma insegurança. Para que isso? Deus não está nisso. Deus está na verdade. Deus está na verdade. Então ele diz:
lançai fora o fermento velho. Faz assim, ó, fora. Olha para teu irmão e diga: tudo aquilo que faz você duvidar da palavra de Deus é fermento. Sai fora. Pode estar na internet, pode estar no livro, pode estar na boca de um professor. Tudo aquilo que mexe com a sua vida, que contamina a sua vida, que faz você se inchar, mais do que a verdade, a realidade, é fermento. E o fermento tem que ser tirado. Aí ele diz: para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Amém? Levanta a mão e fala: sou uma nova massa. Diga: eu não vou tolerar fermento na minha vida. Em nome de Jesus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, crucificado, entregue. Último, 8. Pois celebremos a festa, não com o fermento velho, que incha, que traz arrogância, nem com o fermento da, que mais? Fala comigo: maldade, malícia. Mais forte. Fala: maldade é quando você fala, declara coisas que não são verdadeiras. Isso é maldade. Maldade é quando você sabe que não é e fala que é. Declara. Ô gente, para que fazer essa maldade? Para que fazer essa maldade com um animal, maldade com a pessoa? E malícia? O que é malícia? Porque ele fala: não com o fermento da maldade ou da malícia. O que é malícia? Malícia é o oposto de uma coisa chamada benefício da dúvida. Fala comigo: na dúvida. Não, mais forte. Na dúvida, diga: eu vou dar o benefício positivo. Diga: malícia é quando eu torço aquela situação e ponho uma pitada de maldade. Isso é malícia. Quando o olho da pessoa, ela vê tudo errado, tudo de perna para o ar. Ah, é? Está engraçando lá, está roubando, está fazendo. A pessoa vê o olho dela. Por quê? Porque ela está com fermento. Se ela tem fermento, ela acha que ela é maior do que ela é. Ela tem um quinto evangelho, que é o que ela pensa. Não, mas eu penso, eu acho. Ela tem uma maldade, né? Ao invés de ter uma bondade, ela tem uma maldade. E malícia, ao invés de dar o benefício da dúvida, ela torce. E aí ela põe veneno para destruir, para diminuir, para ferir, para machucar. Paulo fala: não deixe que a maldade, nem a malícia contamine vocês. Seja o fermento capaz de contaminar vocês. Paulo fala: nós celebramos a festa com os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. Quantos querem uma vida sincera, uma vida verdadeira no Senhor? Fala: ninguém engana a Deus. Mais forte. Diga: meu Deus, quero viver na verdade, não na malícia nem na mentira. Quero viver na sinceridade do meu coração, em nome de Jesus.